Fala, meus amores, tudo bem? A gente vai falar rapidinho sobre vírus e bactérias para entender a diferença desses dois grupos, tá? Esse conteúdo é do segundo ano do ensino médio, mas serve para todos aqueles que querem revisar também e lembrar dessas características estudando por Enem. Quando a gente fala de células, de bactérias e de vírus, a gente tem que lembrar da proporção de tamanho entre eles. Então, esse esqueminha é de uma imagem que eu coloquei no Instagram essa semana, tá bem legal, bem explicadinho, de forma didática e simples, o que um vírus faz no nosso corpo. Mas vejam só, para a gente lembrar os níveis de organização, nós temos um organismo, o organismo é formado por órgãos, esses órgãos são formados por tecidos, dentro dos tecidos a gente tem as células, tá? Quando a gente dá um zoom, ou utiliza um microscópio óptico, a gente consegue enxergar as nossas células. Os vírus, aliás, né, eles são muito menores que as células. Se a gente fosse aproximar essa célula, olha só, uma célula, o tamanho de uma bactéria e o tamanhozinho de um vírus. Então, vejam que proporcionalmente esse vírus ele é capaz de entrar em qualquer célula por ser muito menor. E também por ser acelular, ele sempre vai precisar infectar um outro ser vivo. Então, existem vírus que contaminam bactérias, existem vírus que contaminam células humanas, células de plantas, células de fungos. Não importa, o fato é que sempre o vírus vai precisar de uma célula para ele fazer as suas funções, tá? E é por essa razão que a gente fala que os vírus são chamados de piratas da célula. Ele vai entrar e literalmente roubar a maquinaria celular, utilizar os ribossomos, utilizar o núcleo, utilizar toda a estrutura celular para poder se reproduzir, tá? O que eu preciso saber sobre a classificação dos vírus? Os vírus, por não terem células, eles não vão ser classificados de acordo com a classificação tradicional de Linneu, aquela classificação do Reficofage. A gente conhece hoje diversas espécies de vírus, porém, a gente só classifica os vírus a partir de ordem, ou seja, eles não possuem nem reino, nem filo e nem classe. Isso porque os vírus são acelulares. Então, a gente consegue classificá-los e organizá-los a partir do taxon ordem, tá? E todos os vírus, eles compartilham o fato de serem inerentes ao ambiente, ou seja, uma vez que eles são acelulares, eles não possuem metabolismo próprio. Então, no ambiente, eles não fazem nada, tá? Eles não se reproduzem, eles não se alimentam, eles não respiram. E é por essa razão, como eu disse anteriormente, que sempre eles têm que estar dentro de uma célula de um outro ser vivo. Por isso que a gente classifica eles como parasitas obrigatórios intracelulares, tá? Os vírus, eles podem ser classificados de acordo com o seu material genético. Ou eles têm RNA, ou eles têm DNA, via de regra. Ou o vírus tem RNA, ou ele tem DNA, tá? Porém, foi descoberto em 2012 que o citomegalovírus possui os dois materiais genéticos. Então, isso é muito importante, porque muitas questões aparecem que os vírus só possuem DNA ou RNA. Porém, desde 2012, a gente sabe que o citomegalovírus possui os dois materiais genéticos, tá? O que mais que eu preciso saber sobre os vírus? Que eles têm uma estrutura formada basicamente de material genético, que é esse DNA e RNA, e proteínas formando uma capa proteica, que eu chamo de capsídio, tá? Ou núcleo capsídio ao conjunto dessa estrutura viral inteira. Veja só, se um vírus ele possui esse material genético e o capsídio, ou seja, um núcleo capsídio apenas, eu vou chamar esse vírus de vírus não envelopado. Porém, existem vírus que possuem uma estrutura por fora, além do núcleo capsídeo. Estão vendo aqui nesse desenho? Quando eles possuem essa estrutura por fora, que é o caso do coronavírus, a gente fala que é um vírus envelopado. Então, além da sua capa de proteínas, ele possui mais um envelope formado por formado por lipídios e proteínas, tá bom? Então, os vírus são classificados se eles têm RNA ou DNA, ou os dois no caso do citomegalovírus, e se eles possuem envelope ou se eles não possuem envelope. No caso dos bacteriófagos, né, esses bonitinhos, eu sempre falo que eles parecem um robô. Eles possuem uma estrutura que a gente chama de cauda, mas vejam que não tem nada além de proteínas nessa cauda, assim como toda essa sua bainha contrátil, essas perninhas que são fibras que esse vírus vai utilizar para entrar na bactéria, também são proteínas.
Portanto, a estrutura, o corpinho de um vírus é formado pelo quê? Sempre um ácido nucleico, ou seja, um DNA ou RNA, ou os dois, no caso do citomegalovírus, vou repetir isso para frisar bem, e proteínas. Essa é a estrutura básica. Quando a gente vê um vírus nessa forma aqui, que lembra um robozinho, a gente está falando de bacteriófagos, que são vírus que contaminam exclusivamente bactérias. Como que esses vírus conseguem entrar dentro de uma bactéria? Esse esquema mostra pra gente as 4 etapas de uma infecção de uma bactéria por um bacteriófago, tá? Vejam que no momento da adesão, aqui no primeiro desenho, a gente observa que esse vírus, ele vai contrair as suas pernas contráteis, né, ou a sua fibra da cauda, e ao contrair essa parte da cauda, ele vai injetar em segundo instante somente o seu DNA dentro da bactéria. Portanto, gente, todo o corpinho proteico de um bacteriófago, ele não entra dentro da célula, tá? A única coisa que entra é o DNA. Depois que houve a penetração desse DNA dentro da bactéria, vai começar a síntese de novas partes de vírus. Ou seja, o vírus vai utilizar o maquinário da célula bacteriana e vai produzir suas proteínas e seu DNA. No final, existe uma maturação, que é o momento onde esses vírus vão se montar, como se fosse uma fábrica de carros. Você tem várias peças e você vai montar esse carro no final. O vírus, ele se reproduz por montagem. Isso é muito importante lembrar, tá? Sempre. Os vírus se reproduzem por montagem. Então, o seu material genético entra na célula hospedeira, ele vai produzir novas proteínas, novos materiais genéticos, depois monta tudo e, no final, libera vírus novos para o ambiente. Vejam que nesse caso aqui, os vírus estão saindo, ou seja, eles romperam a bactéria, eles mataram a bactéria. Porém, nem sempre eles vão fazer a lise da bactéria, tá? Quando eles romperem as bactérias, a gente chama de ciclo lítico. Porém, por vezes, esse vírus ele vai preferir fazer o quê? Fica lá quietinho na dele dentro da bactéria, não faz a lise da bactéria e quando a bactéria se dividir em duas, eu vou ter 2 bactérias infectadas. Depois essas bactérias se dividem em 4, eu tenho 4 bactérias infectadas. Então, pode ser que esse vírus, por estratégia, ele fique dentro da bactéria e deixe essa bactéria ficar se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Para quê? Para eu ter ainda mais bactérias infectadas até o dia que ele resolve entrar no ciclo lítico, tá? Então, ciclo lisogênico não leva à morte bacteriana, o vírus fica lá dentro, aproveitando enquanto a célula bacteriana se reproduz para se reproduzir junto, e o ciclo lítico rompe a célula bacteriana, beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse esquema maravilhoso que fala como é a reprodução de um vírus da gripe numa célula humana. O vírus da gripe, ele é um vírus de RNA. Vamos acompanhando os números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem a legenda aqui do lado, vou parar aqui um pouquinho para quem quiser dar print e guardar esse esquema, tá muito legal, tá? Vejam que o vírus, ao chegar na nossa célula, ele vai aderir à membrana, tá? Todo o seu capsídeo, ele vai ser decomposto, ele vai ser lisado, normalmente os lisossomos que fazem essa decomposição do capsídeo, liberando somente o RNA viral desse vírus. Esse RNA viral vai entrar no núcleo, vai aproveitar a nossa reprodução celular, vai produzir novas proteínas virais e vai produzir novo RNA viral. No final, esse RNA viral, ele sai para o meio citoplasmático e a gente faz a montagem de novos vírus. Vai juntando as proteínas com os RNAs e eu monto um novo vírus. Montei um vírus, montei 2 vírus, montei 3 vírus, esse vírus vai sair da célula e vai infectar novas células, então, na corrente sanguínea, tá? Esse é o caso da reprodução de um vírus de RNA normal. Por que eu tô falando RNA normal? Porque o vírus da HIV, ele é um vírus de RNA, porém a gente fala que ele tem transcriptase reversa. Então, esse vírus, ele faz um processo inverso. O RNA, ele produz o quê? Proteína.
como ele tem uma transcriptase reversa, ao invés dele entrar na célula e produzir a proteína direto, o RNA viral, ele vai produzir DNA viral, graças a essa proteína, tá? Que a gente chama de transcriptase reversa. Tô procurando aqui do ladinho para colocar para vocês. Aqui, ó, no desenho, tá? Transcriptase reversa. Então, veja só, acompanhando o esquema. Em o vírus HIV chega na célula, mesma coisa, as suas estruturas proteicas, elas serão digeridas. Veja que aqui eu já não tenho, né, mais o capsídeo formadinho em 3. Eu libero o RNA, porém, com a proteína transcriptase reversa, esse RNA viral vai fazer o quê? Produzir DNA viral. O DNA viral vai entrar dentro da célula e vai comandar toda a maquinaria nuclear, mandando que o nosso núcleo, a nossa célula, produza novas cópias de RNA viral e novas cópias de proteínas virais, tá? Depois, mesmo esquema, olha aqui que bonitinho o vírus sendo montado em 9, montou, ao sair esse vírus, ele vai aderir uma parte da membrana da célula hospedeira no seu organismo. Tá vendo aqui, ó? Formando um envelope. Isso aqui, gente, é muito importante. Como é formado o envelope de um vírus? O envelope de um vírus é formado com a membrana da célula hospedeira. E é por isso que esses envelopes conseguem reconhecer as nossas células, porque eles são formados a partir de proteínas da nossa membrana. Isso vai fazendo com que os vírus vão sofrendo muita mutação ao entrar em contato. Por exemplo, o vírus da gripe aviária. Ao entrar em contato com aves, humanos, porcos, houve o quê? Uma mutação no envelope desses vírus, fazendo com que esse vírus conseguisse reconhecer membranas de diferentes hospedeiros, tá bom? Lembrando que todos os vírus que possuem envelope, então, esse envelope ele é formado na parte final, na saída da célula, com a membrana celular hospedeira, tá bom? Outra coisa que eu preciso saber aqui, quais são as viroses, né? Em um outro momento a gente comenta características de cada, mas a gente está sempre falando no Instagram das viroses, bacterioses, verminoses, enfim, das doenças. A gente vira e mexe está fazendo revisão lá no Insta. Eu citei aqui, vocês podem depois fazer uma tabelinha para lembrar quais são as viroses mais importantes que aparecem, né? E que doença que é de fato causada por vírus e de fato causada por bactérias, tá? Então, algumas aqui para a gente lembrar. Rotavírus, gripe, assim como a gente tinha falado de coronavírus, que existem 7 tipos de coronavírus, né? O SARS foi um coronavírus, o MERS foi um coronavírus. Então, são tipos de coronavírus que já apareceram anteriormente pra gente. A poliomielite, meningite, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, o maiaro que surgiu ano passado quis dar uma epidemiazinha de maiaro no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, mas logo depois ele acabou já sumindo também do Brasil. Cachumba, catapora, sarampo, varíola, rubéola, raiva, ebola. Todos os tipos de hepatites, elas podem ser virais. Eu separei a hepatite A e E porque as demais são DSTs, tá? HPV, herpes, AIDS, mononucleose, que é a doença do beijo, o citomegalovírus, que a gente comentou anteriormente, e o coronavírus, que atualmente está assombrando aí a população. Beleza, gente? Anotem depois certinho. Eu vi muitas questões já que perguntam assim, colocam várias doenças misturadas e pede simplesmente para você falar qual que é virose e qual que é bacteriose, tá bom? Então, viroses, doenças causadas por vírus. Qualquer dúvida, o que vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre elas, vocês podem mandar mensagem e aí a gente vai conversando sobre. Agora, vou chamar atenção para essa informação aqui embaixo, ó. Viroses não são tratadas com antibióticos, gente. Quando a gente toma um remédio para virose, normalmente a gente toma um remédio para quê? Para combater os sintomas. Então, eu vou tomar um antitérmico, eu vou tomar uma vitamina C para estimular a imunidade. Por quê? Eu preciso estimular as minhas células de defesa a elas atacarem os vírus quando elas estão na circulação. Gente, o que nós acabamos de falar? O vírus fica dentro da nossa célula. Como que eu vou matar a nossa célula? Entende? Por que não existe um remédio para matar o vírus? Se eu matar o vírus, eu vou matar a minha célula que está com o vírus. Então, normalmente os remédios virais, quando eles são produzidos especificamente, eles atuam o quê? Naquelas etapas de reprodução. Por exemplo, da gripe ou da AIDS, que a gente acabou de ver, né, nos slides anteriores.
Quando o pessoal toma um coquetel para AIDS, né, que são 8, 10 medicamentos de uma vez, esses medicamentos, eles atuam como? Destruindo envelope de vírus, outro, destruindo capsídeo de vírus, outro, impedindo a ação da transcriptase reversa, outro, impedindo a replicação. Então, vejam que os remédios que são específicos para vírus, eles atuam impedindo a reprodução de novos vírus no nosso corpo, tá? Quando a gente falar de virose, a gente tem que pensar em quê? Estimular a imunidade, para isso, ter uma alimentação saudável, ter um corpo ativo, né? Por isso que a gente fala muito de se exercitar diariamente nesse momento de pandemia, não ficar parado, não comer muita besteira, né? Se hidratar bem. Tudo isso para quê? Para que o próprio organismo crie células de defesa e essas células de defesa ataquem esses vírus, tá bom? Por outro lado, nós temos as bactérias. As bactérias já têm célula, já é bem maior, lembra do desenho do comecinho ali? Então, assim, bactérias são celulares, células procariontes, ainda é muito menor que uma célula humana, mas tem célula. As bactérias conseguem se reproduzir sozinhas. Então, quando a gente fala que uma bactéria ela é parasita, ela não entra necessariamente dentro da nossa célula, tá? Ela é parasita porque ela vai entrar no nosso corpo, vai se estabelecer em algum tecido específico, algum órgão específico e vai se alimentar dos resíduos orgânicos que estão ali. Não necessariamente dentro da célula como os vírus são, tá? Os vírus são parasitas intracelulares, as bactérias não, são extracelulares. O que tem que saber sobre as bactérias, tá? Elas são do reino Monera, elas são procariontes, como a gente acabou de falar, sempre unicelulares, ou seja, não tem núcleo definido e não tem organelas membranosas. A única organela que bactéria vai ter é ribossomo, tá? Qual que é o material genético das bactérias? O DNA principal, que é um nucleóide. Esse DNA ele fica solto dentro da célula. E pequenos DNAs circulares, que a gente chama de DNA plasmidial ou de plasmídeos, tá bom? Quem são o reino Monera? Quem são as bactérias? As bactérias tradicionais que a gente conhece, que são as mais comuns, utilizadas tanto na produção de alimentos como as que causam doenças. Existem as arqueobactérias, que são bactérias extremófilas, tá? Elas vivem em ambientes onde nenhum outro ser vivo, nenhuma outra bactéria vai viver. E existem as cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis ou cianofícias, tá? Essas bactérias são as bactérias fotossintetizantes, que fazem, então, fotossíntese e são autótrofas, portanto. Todas as bactérias, elas podem viver livres ou em colônias, tá? Isso aqui vai ajudar a gente a classificar um grupo bacteriano quando a gente está com uma cepa em laboratório, por exemplo. Qual que é a importância de bactéria? As bactérias, via de regra, a gente tem que lembrar da importância ecológica, tá? Elas fazem decomposição da matéria orgânica no meio ambiente juntamente com fungos. Então, se eu for partir dessa questão, eu já vejo assim, que eu não posso exterminar todas as bactérias do ambiente, né? Porque muita gente fala, nossa, as bactérias não deveriam existir, vamos jogar ambiente no mundo, vamos jogar ambiente na água, na terra, no solo. Não podemos. As bactérias decompõem a matéria orgânica e, sendo assim, elas fazem parte da reciclagem dos nutrientes, tá? Outra coisa muito importante, elas fazem parte do ciclo do nitrogênio no solo e também as bactérias fotossintetizantes, como a gente falou, tá? Importância médica, causam doenças, mas nem sempre causam doenças. Também tem as bactérias que ajudam na produção de antibióticos e na produção de vitaminas. E existe a parte biotecnológica, ou seja, o que eu consigo fazer em laboratório com uma bactéria hoje que seja positivo para a população, para o meio, tá? A gente consegue produzir alimentos, como por exemplo os lactobacilos, Yakult. Quem não ama Yakult? Tá, se você não ama, não precisa me dizer. Mas, enfim, Yakult, queijos, iogurtes, requeijão, ácido acético, que é o vinagre. Então, a gente produz muita coisa a partir de bactérias, tá? Existem as bactérias transgênicas, das quais a gente utiliza hoje muito em laboratório para produzir hormônios, tais como a insulina e o hormônio do crescimento, que é o GH, o Growth Hormone. E também a indústria utiliza a transformação das bactérias para produzir metanol, butanol, acetona, outros elementos necessários para as indústrias, tá bom? Outra coisa, eu tenho que saber sobre a alimentação das bactérias, nutrição. Eu falei para vocês, muitas são autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Como? Sempre pela fotossíntese? Não sempre, nem sempre. Existem algumas bactérias que fazem quimiossíntese. Lembra assim, gente, a palavra síntese, ela significa produção. Então,
Síntese, produção. Foto, luz. Produção do seu próprio alimento a partir de luz. Quimiossíntese, produção do seu próprio alimento a partir de elementos químicos, bactérias que vivem no solo e conseguem converter alguns elementos químicos em energia, tá? Porém, a maioria das bactérias são heterotróficas, elas se alimentam de substâncias orgânicas, como as que são parasitas que eu falei para vocês. Mas tem aquelas que fazem decomposição e que por isso a gente chama elas de saprófitas. Beleza? Pessoal, lembrando vocês que todas as aulas, inclusive essa, tem o PDF disponível para vocês baixarem, tá? Então, aqui eu tô falando rápido, senão o nosso vídeo não carrega. Mas vocês podem depois assistir de novo a explicação e baixar esse material. E esse material também eu faço com base na apostila, na Biomania, tá? Vou pegar, inclusive, uma aqui para vocês, tá? Quem não tem ainda, a gente tem um link na bio no Instagram. E aqui no YouTube também tem uma janelinha ali em cima, na aba sobre. Vocês conseguem clicar lá e ter acesso à apostila. Então, todo o material para vocês tem a parte teórica na apostila. E as aulas, essas que eu estou explicando, tem como vocês baixarem o PDF, tá bom? Continuando. Metabolismo das bactérias. Elas podem fazer fermentação lática, fermentação alcoólica ou podem respirar, fazer respiração celular. Essa respiração celular, ela pode ser aeróbia, ou seja, dependente de oxigênio. Quando a gente fala que é uma aeróbia estrita, quer dizer que essa bactéria ela só cresce onde tiver oxigênio. Ou seja, se eu colocar essa bactéria que faz respiração aeróbia estrita em uma latinha de molho de tomate, de milho, ela não vai crescer, porque ali não tem oxigênio, entendeu? Então, uma bactéria que faz respiração aeróbia estrita, ela só cresce onde tem oxigênio. A mesma coisa quando eu falo anaeróbia estrita, ela só cresce onde não há oxigênio. Nesse sentido, vou usar o exemplo que eu estava falando aqui da latinha de molho, de milho, enfim, alimentos a vácuo. Por que a gente fala que não deve comprar uma latinha quando ela está estufada, uma latinha de alimento? Porque uma latinha que de repente estufou, pode ser, não é sempre, pode ser que teve crescimento de bactérias anaeróbias estritas ali dentro. Então, pode ser que esse alimento esteja contaminado, tá bom? Elas podem ser microaerófilas, quando elas crescem em baixa tensão de oxigênio, ou seja, elas precisam de oxigênio, mas um pouquinho menos, ou anaeróbias facultativas. Essa palavrinha facultativa quer dizer que tanto faz. Tem oxigênio, não tem oxigênio, eu vou crescer de qualquer jeito, que é horrível, né? Classificação das bactérias, de acordo com a forma, tá? Vejam, tem os cocos, tem os bacilos, tem os vibriões, que parecem vírgulas, tem os espirilos, tá vendo? Que parece uma espiralzinha. Além de classificar pela forma, eu posso classificar de acordo com um agrupamento. Então, um coco, coco. Dois cocos, diplococo. Uma fileirinha de cocos, streptococcus. Uma baguncinha de cocos, né? Não tem uma forma definida, staphylococcus. Então, eu classifico as bactérias quanto à forma ou quanto ao agrupamento. Beleza? Classificação das arqueiabactérias, aquelas que vivem em ambientes extremófilos. Elas podem viver em ambientes muito salgados, e aí elas são chamadas de halófitas. Em ambientes que têm muito metano, são chamadas de metanogênicas. E ambientes que têm uma temperatura muito alta e ou uma acidez muito alta, tá? Tipo lagos sulfurosos, beleza? O que é uma arqueobactéria? Por que a arqueobactéria se difere de uma bactéria? Gente, isso aqui é muito importante. Eu já falei na aula de citologia, tá? Eu vou deixar até aqui em cima o link para vocês, quem quiser assistir a aula de citologia. A gente fala da estrutura bacteriana e estrutura de arqueobactéria. Mas só para lembrar e frisar mais uma vez. Uma arqueobactéria, ela não possui peptídeo-glicano. Não possui peptídeo-glicano. Principal diferença na estrutura dessa bactéria, tá? O que é o peptídeo-glicano? É um polissacarídeo, pessoal, vou passar para mostrar. É um polissacarídeo que fica na parede celular. Então, bactérias possuem camada de peptídeo-glicano. Olha só, tô tentando grifar aqui, ó. Tá? Glucano ou glicano, mesma coisa. Então, bactérias possuem uma parede celular com peptídeo-glicano. Arqueobactérias, a parede celular não tem peptídeo-glicano, beleza? O que eu tenho que saber sobre essa parede celular? Além dela ter peptídeo-glicano,
que essa parede celular, ela tem as funções de manter a forma da bactéria, de controlar, né, a entrada e saída de sais e água, ou seja, fazer o controle da pressão osmótica, e também a proteção da bactéria. Se uma bactéria ela tem parede celular, ela tem maior resistência a antibióticos, a bacteriófagos, desculpa, a fagocitose, a anticorpos. Então, vocês imaginem que a parede celular ela é uma roupa para essa bactéria, por assim dizer, tá? E além dessa parede celular, pode ser que algumas bactérias elas apresentem ainda uma cápsula. Então, vejam que maluco, as bactérias elas podem ter membrana, parede e cápsula, ok? Essa parede celular, ela pode ser classificada pelo método de Gram. Gram foi o Christian Grey, não, Christian Grey não, gente, Christian Gram. Ele fez um experimento aqui, o videozinho ele tá bem em cima, mas o que ele viu? Que algumas bactérias, elas se curavam com o método que ele fez de curação de violeta e as outras de rosa, tá? Depois quando vocês baixarem essa aula vai dar pra ver certinho aqui no cantinho. Ou seja, ele viu que tinha bactérias que ficavam roxinhas e bactérias que ficavam rosa. Aí ele começou a investigar por que algumas ficam violetas, roxas e outras ficam rosa. E ele viu que as bactérias que ele veio chamar depois de gram-positivas, elas possuíam um peptídeo glicanão. Olha o tamanho desse peptídeo glicano, gente. Ou seja, aquela estrutura, aquele polissacarídeo que eu falei para vocês da parede celular das bactérias, tá? Então, aquelas que se coravam mais fortemente, quer dizer que elas tinham um peptídeo glicano muito maior. Agora, veja uma gram negativa. Olha o peptídeo glicano aqui, gente, que pequenininho, tá vendo? Só que externamente a esse peptídeo glicano, elas possuem um lipopolissacarídeo, ou seja, elas possuem uma membrana externa. Então, bactérias gram-negativas têm um peptídeo glicano reduzido e tem uma membrana externa formada por LPS, ou seja, lipopolissacarídeo. E esse LPS, ele não se cora tão bem. E aí, por isso que elas ficam mais rosadas pelo método de Gram, tá bom? Então, a diferença das bactérias gram-negativas e gram-positivas é em relação à sua parede celular, em relação ao tamanho do seu peptídeo glicano e a presença ou não do LPS, no caso das negativas, como a gente está vendo nesse slide. Ok? Reprodução das bactérias, estamos quase acabando, tá? Aguenta um pouquinho aí. As bactérias, elas podem fazer uma conjugação, como quando elas trocam de material genético, tá? Ou elas podem simplesmente dividir-se ao meio e formar clones. Então, por exemplo, essa bactéria aqui, ela está se dividindo ao meio, tá vendo? Isso é que a gente chama o quê? De cisparidade, ou bipartição, ou divisão binária. Elas podem fazer isso. Tem bactérias, gente, que fazem isso em 30 segundos. Então, é muito louco e é muito rápido e é muito bom para as bactérias, tá? Elas geram clones, cópias idênticas, reprodução assexuada. Essa é a divisão binária, tá? Aqui tá explicando como que acontece. Então, a gente vai ter um mesossoma aqui, que é o main da célula, ponto de partida para ela se dividir. No final, se divide em duas, formando duas células filhas iguaizinhas à célula mãe, ok? Porém, ela pode fazer reproduções sexuadas. E aí eu tô falando, por exemplo, de uma conjugação. Conjugação é quando uma bactéria, ela estabelece contato com outra bactéria. Então, é como se aqui fosse bactéria 1 e aqui bactéria 2. E uma doa o plasmídio para outra, tá? Então, vejam que aqui era um DNA plasmidial que está sendo passado para a segunda bactéria. No final, essa segunda bactéria fica com o DNA que já era dela e mais o material genético da bactéria 1, tá? Então, a conjugação é troca de DNA entre duas bactérias. Ela é feita por esse pili, tá? Isso aqui a gente chama de pilissexual. Pilissexual. Eu tenho que me adequar a escrever, gente, aqui. Ficou horrível a letra, né? Mas tá bom. Pilissexual, tá? É um prolongamento citoplasmático. Aí ela troca de plasmídio. Troca de plasmídio, tá? DNA plasmidial. Não é o DNA do nucleóide, ok? Ela também pode sofrer transformação. O que é uma transformação? Quando uma bactéria, ela pega o DNA de uma bactéria morta ou de uma outra célula morta e adere esse DNA no seu DNA. Vejam que ela se transformou. A gente faz isso com a Escherichia coli em laboratório. Esse desenho é bonitinho, né? Pega uma bactéria e toma, come esse DNA. A gente utiliza enzimas específicas para cortar o DNA onde a gente quer cortar, que é aquele DNA específico para produção de uma vacina ou de um hormônio, por exemplo, e a gente insere uma bactéria.
como a bactéria se reproduz muito, muito rápido, e um dia eu chego a ter 1 bilhão de cópias desse DNA que eu preciso, tá? A transformação é o método mais utilizado para biotecnologia, tá? A gente faz muito isso no laboratório. Nós temos ainda o método de transdução. Como que é a reprodução por transdução? Quando uma bactéria ela é infectada por um bacteriófago. Aí esse bacteriófago, ele traz o DNA de uma outra bactéria. Então, vejam só, aqui só para entender esse desenho, tá? O DNA do bacteriófago, ele foi injetado aqui nessa bactéria, em um, tá? Houve, então, a produção de proteínas, houve a produção de DNA aqui dentro. Durante o ciclo lítico, rompeu, esses bacteriófagos saíram dessa bactéria. Vejam que os bacteriófagos estão levando tanto o DNA que era aqui do vírus, quanto o DNA que é da bactéria, tá vendo? O DNA da bactéria tá em marronzinho aqui. Ou seja, quando esse bacteriófago que está com esse DNA da bactéria infectar uma outra bactéria, ele está levando o DNA de uma bactéria para outra. Então, a transdução é uma reprodução sexuada mediada por bacteriófagos, tá? Quando um bacteriófago leva o DNA de uma bactéria a uma outra bactéria. Beleza? A esporulação bacteriana não é bem um tipo de reprodução, porém, nos livros, normalmente traz junto. Vejam que incrível essa imagem, né? Imagine que essa bactéria, ela tá perdendo o seu citoplasma, ó. Ela tá se reduzindo. A esporulação é quando a bactéria reduz o seu conteúdo citoplasmático e cria um esporo. Na verdade, é isso que acontece, por exemplo, com a Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano, tá? Essa bactéria, ela cria um esporo, que normalmente fica em ferros velhos, porque ela fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por isso que a gente fala do ferro enferrujado causar tétano. Não é o fato dele ser enferrujado. O fato é que se ele está enferrujado, quer dizer que ele está parado há muito tempo. E se ele está parado há muito tempo, eu posso ter esses esporos bacterianos ali. E quando a gente se fere, vai lá e corta o pé, por exemplo, em um pedaço, né, de um arame farpado. Vou lá, furo o pé nesse arame farpado que está lá há muito tempo parado, enferrujado, pode estar contaminado. Essa bactéria, ao entrar em contato com o tecido humano, pá, rapidamente ela começa a se reproduzir por divisão binária, podendo levar aí a um grau muito acelerado da doença em poucas horas, tá? O tétano, a gente tem registros, tem evidências em alguns artigos que ele leva à morte em 48 horas. Então, vejam que a forma de esporo, ela faz a bactéria resistir ao ambiente, porém, quando ela entra em contato com o tecido do seu hospedeiro, rapidamente ela consegue se reproduzir, beleza? E quais são as bacterioses mais importantes que a gente tem que lembrar nesse momento, tá? O botulismo é aquela que eu comentei para vocês, que é anaeróbia estrita, que cresce normalmente em alimentos embalados a vácuo. O tétano, meningite, hanseníase, que era chamada de lepra, tuberculose, pneumonia, coqueluche, leptospirose, difteria, cólera, febre tifoide, que também pode ser chamado de salmonelose, e gonorreia e sífilis, que são DSTs. Lembrando, pessoal, que bactérias são tratadas com antibióticos, tá? E a gente tem que tomar antibiótico específico para tal bactéria. Por quê? Quando a gente toma um antibiótico que não seja específico, por exemplo, para matar a meningite, eu estou com uma Mycobacterium meningitis, tá? Aí eu vou lá e tomo um antibiótico qualquer, porque fulano falou que é bom, e eu simplesmente vou na farmácia e peço para o farmacêutico me aplicar. Pode ser que esse antibiótico não mate a meningite, não mate a Mycobacterium meningitis, que é a bactéria específica causadora da doença que eu estou, mas que ela acabe matando aquelas bactérias que me ajudam na digestão, aquelas bactérias que vivem em relações positivas com o nosso corpo. E mais, quando eu urinar, essa água vai para o ambiente, por mais que a gente tenha um sistema de tratamento, enquanto esse esgoto ele está passando pelos rios, pelos córregos, até ele ser tratado, a gente vai tendo morte de bactérias nesse ambiente. Ou seja, gente, o uso de antibióticos sem prescrição, sem medida, sem controle, fez com que ao longo dos anos a gente fosse matando as bactérias boas, as bactérias positivas para o ambiente e selecionando as bactérias que já nasceram com mutações, já nasceram mais resistentes, tá? É isso que a gente fala, eu vou passar aqui, né? Quando a gente fala de resistência bacteriana, tá? O que é essa resistência bacteriana? Muita gente fala assim, até teve uma prova esses dias, muitos alunos responderam. Ah, a gente toma um remédio e a bactéria vai ficando forte com o remédio. Não, a bactéria não vai ficar forte com o remédio.
Quando a gente toma remédio sem prescrição, remédio que não seja específico, a gente vai matar as bactérias que já nasceram mais fracas, que elas não precisavam estar tomando esse remédio ali agora, que elas não estão fazendo mal nem para mim, nem para ninguém, nem para o ambiente, e estou selecionando bactérias mais resistentes, bactérias que já nasceram resistentes, tá? Então, quando a gente falar de resistência a antibiótico, é isso que a gente tem que ter ideia. Não é o antibiótico que vai deixar a bactéria forte, mas o antibiótico ele vai matar as bactérias fracas, as bactérias que ele consegue, então, literalmente romper suas paredes celulares, membranas, lisar, matar essas bactérias, e vai deixar aquelas mais fortes, né, sobreviverem, e essas mais fortes, elas vão se reproduzir, e aí, num dado momento da história dessa bactéria, eu tenho bactérias extremamente resistentes que não tem mais ação de antibiótico nenhum contra elas. Beleza? Essa questão do antibiótico, só para ficar bem claro, antigamente a gente podia tomar antibiótico sem prescrição. E a penicilina, gente, era um antibiótico que até na década de 70 ela tinha uma eficácia de mais de 95%. Ou seja, quase todas as doenças bacterianas você tomava penicilina, a penicilina matava. E aí os estudos indicaram que em 30 anos a penicilina teve uma queda na sua eficiência de 30%. Exatamente porque, eu mesmo tinha uma dor de garganta quando criança, ia lá na farmácia, dá uma penicilina, porque já passa na hora. E assim, ao longo dos anos, a gente foi selecionando bactérias mais resistentes, bactérias que já nasceram mais resistentes. Por isso que hoje é proibido tomar antibiótico sem prescrição médica, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso que a gente precisava lembrar de bactérias, de vírus, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa os comentários aí, me dá dica, sugestão, tira suas dúvidas, tá? A gente vai se falando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Lembra que essa aula tem no canal para vocês baixarem. Daqui a pouco eu vou colocar outras aulas, outras explicações. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, tá? Vai lá no botãozinho, assina as notificações, ativa o sininho para que todo o material que for divulgado no canal vocês recebam mensagem de primeira mão, tá bom? Um beijo, bons estudos, foi bom estar com vocês mais uma vez. Biomaníacos maravilhosos da minha vida.